Olá, alunos, vamos lá para mais uma questão da prova da SPSEC 2022-2023 e um tema aí que trata de um ente da matemática, da geometria plana, que volta e meia aparece na prova, tá? Para quem é concurseiro aí, traz conceitos básicos também nessa questão. Veja bem, analisa as afirmações abaixo e em seguida marca a opção correta. Ele vai dizer assim, considerando duas circunferências, né, no plano que se não concêntricas, tá? Uma lambda 1 de centro O1 e raio R2, certo? E aí, no caso, o raio ele vai só afirmar que não tem o mesmo raio. Então, são duas circunferências de raios distintos e não concêntricas. É o que importa aqui. Ele vai dizer que há 5 possibilidades para as posições relativas entre lambda 1 e lambda 2. Ou seja, essas duas circunferências aí. Veja bem, senhoras e senhores, quais são todas as possibilidades, certo? Nós podemos ter, vamos pegar aqui dos mais simples aos casos mais difíceis. Eu posso ter duas circunferências externas, ou seja, duas circunferências que não se cruzam, não se tocam, totalmente longe uma da outra. A distância entre os seus centros é maior que a soma dos seus dois raios. Tá? Nós podemos ter também duas circunferências tangentes, e aí, no caso, elas têm um ponto em comum, é um segundo caso. Nós podemos ter duas circunferências secantes, e aí elas têm 2 pontos em comum, marcando aqui, olha só, já são 3 casos, 3 posições relativas. Nós podemos ter também um quarto caso, que é o caso da tangente interna, tá? O desenho aqui é só um rascunho para vocês entenderem. Tem o caso da tangência interna, tem a tangência externa e tem a interna. Como os raios são distintos, isso pode ocorrer. Ou ainda, pelos raios serem distintos, certo? Ainda pode ocorrer você ter uma circunferência dentro da outra. E no caso, quando você tem uma circunferência dentro da outra, você ainda tem o caso delas serem concêntricas. Então, nós temos 6 posições relativas. Porém, como ele tira esse caso das concêntricas, né? Então, ficam apenas 5. Portanto, a primeira é verdadeira. Está correta essa afirmação. Segunda afirmação. Circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado, esse plano é igual a um ponto dado desse plano é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Tá errado. Tá errado por quê? Justamente por causa desse inferior aqui, certo? Definição de circunferência. Isso é uma coisa que eu falo muito em sala. É um problema que eu posso dizer até histórico. Né? O que é circunferência e o que é círculo? O que uma coisa diz, o que outra coisa diz. Né? Historicamente, né? Fazendo um breve comentário, alguns livros falam que não tem diferença entre uma coisa ou outra. Mas, quando a gente fala de circunferência, eu estou considerando a borda. Tá? Então, é justamente a linha, justamente os pontos cuja a distância ao centro é igual ao raio. É igual ao raio. Quando eu falo círculo, eu estou considerando toda a porção da minha figura. Não só a borda, mas também toda a região interna. E aí, por isso que o círculo são todos os pontos cuja distância é menor ou igual ao raio. Né? Um exemplo disso, você pode perceber que quando você vai estudar livros e teorias, você vê que o cara fala comprimento da circunferência e não diz comprimento do círculo. E quando você vai estudar áreas, ele fala área do círculo e não área da circunferência. Né? Justamente por causa dessa pequena diferença, que para alguns não é diferença, mas tem sim essa pequena diferença. E essa questão tratou disso. Muito interessante trazer isso daí. Poderia causar uma certa confusão aqui. Esse item 2, mas está correto, tá? O fato da circunferência ser os pontos cuja a distância é igual ao raio. Tá correto essa diferenciação entre circunferência e círculo. Portanto, o item 2 é falso, ok? O item 2 é falso justamente por ele trazer esse inferior aqui, beleza? E a terceira informação é uma propriedade clássica que já caiu na prova da SPSEC como questão, inclusive, né, para calcular, para fazer continhas ali, certo? E aqui ele trouxe como propriedade, como uma afirmativa aqui para você dizer se está correto ou não. Se num plano que seria um que se, uma reta S secante a uma circunferência lambda de centro O e raio R, não passa
pelo centro O, intersectando lambda em A e B, ou seja, intersectando em 2 pontos, isso que significa ser secante. Se M é o ponto médio dessa corda AB, então a corda OM é perpendicular à reta S. Ora, o que ele está dizendo é, eu tenho uma circunferência, eu tenho uma reta que é secante, que passa por 2 pontos, um ponto A e um ponto B, certo? Sobre essa corda eu tenho o ponto médio aqui, que é o ponto M. Ele está chamando de ponto M. E o centro é o centro O. Considerando então a corda OM, então a corda que passa aqui por OM, tá? Como ela vai passar por OM, vai passar pelo centro, essa corda aqui, na verdade, ela vai ser o diâmetro, perfeito? Porque passa pelo centro. A corda que passa pelo centro é o diâmetro. Ele está afirmando que isso aqui é perpendicular. Está correto, isso aqui é um C somente C, essa propriedade, né? Se passa pelo ponto médio, vale o ângulo de 90 graus. Se é perpendicular, está no ponto médio e vice-versa, né? Esse aqui é um C somente C, uma propriedade clássica aí de circunferência, portanto, o item 3 é verdadeiro também. 1 e 3 verdadeiros, portanto, você vai ver a letra A, somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Essa era a que você marcaria aí para ganhar mais uma questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima questão.